Sextou, né? Nesse dia 6 de junho agora, e amanhã a gente tem já a última rodada do grupo B da Copa do Nordeste. Retornamos aí com a Copa do Nordeste agora, né? E tivemos também no meio da semana a última partida antes dessa última rodada. Então, vamos colocar aqui na tela já pedindo para você dar o like aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo ou na nossa live. Se inscreve aqui no nosso canal para dar uma forcinha pra gente. Importante demais esse apoio que você dá pra gente. Então, vamos lá, vamos colocar na tela aqui o jogo da quinta rodada atrasado da equipe do Bahia. O Confiança entrou em campo focado, né, precisando do resultado para entrar no G4 e ganhou. Tudo bem que a equipe do Bahia mandou um time que não é nem o time reserva. O time do Bahia mandou uma equipe de jovens, né? Um time, acho que praticamente sub-20 a equipe do Bahia mandou. O Confiança não tem nada a ver com isso. Não é demérito nenhum essa vitória do Confiança. Ao contrário, o time precisava desse resultado para voltar ao G4. Foi lá e fez a sua parte. Meteu 2-0, ganhou o jogo, abocanhou os 3 pontos e acabou-se, né? Já o time do Bahia tá lá seguro na primeira colocação, então preferiu poupar aí os seus principais jogadores e assim, foi uma decisão ousada da equipe do Bahia e pode até ser perigosa, certo? A gente vai mostrar aqui a tabela de classificação e vamos explicar o porquê. Na tabela de classificação, o Bahia tem 13 pontos, segue como líder, só depende de si. Um empate na última rodada garante a primeira colocação, mas o Bahia já está matematicamente classificado, certo? Então, o time do CSA, Confiança e Ceará brigam aí pelas outras 3 vagas, né? Ainda tem o Náutico que pode, ganhando a sua partida do próprio Bahia, né? O Náutico joga aí contra a equipe do Bahia e ganhando o seu jogo, o Náutico vai a 11 pontos. E aí torce por um tropeço de CSA, Confiança ou Ceará, né? Mas aí, no caso, para o Náutico ganhar o seu jogo e, por exemplo, se o Ceará, o Confiança ou o CSA empatarem suas partidas, o Náutico tem um saldo de gols muito ruim. Então precisaria, por exemplo, ganhar de 4-0 e o Ceará empatar em 0-0, por exemplo. Se o Ceará empatar em 0-0, o Náutico ganhando do Bahia de 4-0, o Náutico iria para 11 pontos e ultrapassaria o Ceará. O Confiança, o Náutico precisaria ganhar de 5-0 e o Confiança empatar em 0-0, né? O Ceará joga contra o Sampaio Corrêa, o Confiança contra o Juazeirense. E o CSA, que joga contra o América, para perder a posição para a equipe do Náutico, precisaria o Náutico ganhar de 8-0 e o CSA empatar em 0-0. Na verdade, não. Se o CSA empatar em 0-0 e o Náutico ganhar de 8-0, o Náutico iria para o mesmo saldo do CSA, mas ficaria atrás no número de gols marcados. Então o Náutico precisaria fazer 9-0 na equipe do Bahia. Então, o time do CSA, com um empate, ele está praticamente ali classificado. Mas o que é que acontece, né? Por que o Bahia não quis garantir primeiro essa primeira posição de cara? A gente imagina que seja pensando no cruzamento com os times do outro grupo, já que tem o primeiro colocado contra o quarto do outro grupo e o segundo colocado contra o terceiro do outro grupo, e primeiro e segundo são mandantes. O primeiro colocado do grupo B vai jogar contra o Fortaleza como mandante. O segundo colocado vai jogar contra o Ferroviário como mandante. O terceiro colocado contra o Sport de visitante e o quarto colocado contra o Vitória de visitante também. Então, nas condições atuais, o Bahia enfrentaria o Fortaleza na Fonte Nova, o CSA enfrentaria o Ferroviário no Trapichão, o Confiança enfrentaria o Sport na Ilha do Retiro e o Ceará enfrentaria o Vitória no Barradão. Esses seriam os confrontos das quartas de final, né? Então, qual é a estratégia aqui da equipe do Bahia? O time do Bahia hoje tem um saldo de 8 e o CSA um saldo de 6. Se o CSA empata esse jogo, agora contra o América, pode ser ultrapassado pelo Confiança ou pelo Ceará, né? Se vencerem seus jogos, Confiança e Ceará passam o CSA. Então, o CSA precisa ganhar para, no mínimo, garantir a segunda colocação. O CSA ganhando o seu jogo, ele vai para saldo 7. O Confiança precisaria fazer 5-0
na equipe do Juazeirense para poder ultrapassar o CSA. O Ceará precisaria fazer 4, 5, 6 a 0 para ultrapassar o CSA. E aí por quê? Porque o CSA ficaria com um gol a mais, né? Com 1 a 0, por exemplo, o CSA iria para saldo 7 e 14 gols. O Confiança, fazendo 4 a 0, iria para saldo 7 mais 12 gols. Então precisaria passar o CSA no saldo. Então, o quanto de diferença, por exemplo, se todo mundo ganhar aqui, se o CSA ganhar, por exemplo, o Confiança precisa, para ultrapassar o CSA, fazer 4 gols a mais do que o CSA. Se o CSA fizer 1 a 0, o Confiança precisa fazer 5. Né? E o Ceará, se o CSA fizer 1 a 0, precisa fazer 6 para ultrapassar o CSA. Qual é o ponto nisso tudo? Se o CSA ganhar o seu jogo de 1 a 0 e o Bahia, jogando contra o Náutico, perder de 1 a 0, eles empatam em tudo, né? E se o Bahia perder de 2 a 0, por exemplo, o CSA ganhar de 2 a 0, o CSA ultrapassa o Bahia e vai para a primeira colocação. E o Bahia ficaria em segundo. A depender também do Confiança e do Ceará, né? Se conseguirem tirar o saldo de gols da equipe do Bahia, aí eles podem ultrapassar o Bahia também. Então, é isso que eu falei que era uma estratégia perigosa da equipe do Bahia. Tentar ali, né, perder esses 2 jogos aí, para o CSA tendo que ganhar para garantir pelo menos o mando de campo nas quartas de final, o Bahia cair para a segunda colocação. O que hoje não é algo absurdo de acontecer. Se o Bahia for a campo do mesmo jeito que encarou o Confiança, botar uma equipe completamente sub-20, uma equipe totalmente de garotos, né, para jogar, o time do Bahia muito possivelmente acaba perdendo o jogo, né? Então, o Bahia, ele pode perder o jogo ali da equipe do Náutico nessa última rodada e acabar, por exemplo, o Náutico vai a campo e, sei lá, passa o carro em cima do Bahia. É muito difícil que isso aconteça, né? Mas o Náutico ganhando ali de uns 2 a 0 da equipe do Bahia, desce para saldo 6, e aí o Confiança fazendo um 4 a 0 fora de casa, muito difícil também, ultrapassaria a equipe do Bahia. E o Ceará jogando contra o Sampaio Corrêa, também fazendo 5 a 0, ultrapassaria a equipe do Bahia. Então, pode ser até que esse time do Bahia tenha usado essa estratégia e, ao invés de garantir essa segunda colocação, possa até cair para terceiro ou quarto. Então, até... Claro, cara, todo mundo acha que tá torcendo para ficar em segundo colocado, para enfrentar o Ferroviário na quarta de final, né? Mas eu aí, no caso, como torcedor aí do CSA, tô torcendo para o Bahia conseguir ali um empate com a equipe do Náutico e o time do CSA ganhar da equipe do América, né? Fora de casa, para garantir a segunda colocação. Acho que todo mundo tá mirando essa segunda colocação, mas é uma estratégia arriscada você pensar na segunda posição, né? Porque você pode ser ultrapassado e cair para terceiro, por exemplo. E aí pega uma partida fora de casa. Então, um jogo contra o Ferroviário em casa, ele se transformaria num jogo contra o Sport fora, o que é muito mais difícil, certo? E claro que, por que não fica em primeiro, né? Porque você pega a equipe do Fortaleza, que embora esteja numa fase ruim, o time do Fortaleza, segue sendo uma das principais equipes do Nordeste, né? Então, acho que todo mundo quer evitar esse confronto, mas que não é para arriscar também, né? Todo mundo quer mirar essa segunda colocação, então, assim, o melhor até agora, pensando em confrontos, com todo respeito ao Ferroviário, todo mundo pensa que é a segunda colocação para pegar o Ferroviário em casa. Não ficando em segundo, pode buscar a primeira posição, né? Que joga em casa também contra o Fortaleza, um adversário muito difícil, atual campeão da Copa do Nordeste, classificado para as oitavas da Libertadores, né? Mas que vem dando algumas tropeçadas. E depois, acho que quem quer classificar, pensa em classificação em primeiro lugar, né? Não, à frente de qualquer coisa, pensa na classificação, mas que não dando para ficar nas primeiras posições, terceiro e quarto é o que tem. E aí você pegaria duelos fora de casa, né? Então, assim, só para mostrar um pouco do que são esses confrontos aí, né? E assim, cara,
eu vou ser sincero, tá? Eu acho que CSA, Confiança e Ceará ganham seus jogos, né? O América, por exemplo, ele tá praticamente eliminado, né? Tem que ganhar o do CSA, por exemplo. Aí do CSA tem que tirar 10 gols de saldo. Não vai ganhar de 5-0. E mesmo ganhando de 5-0, o América iria para 12 gols. O CSA tem 13, né? Então o América, para ultrapassar o time do CSA, precisa ganhar de 6-0 do CSA. Com todo respeito, isso não vai acontecer, né? Então o América tá praticamente eliminado. E aí eu não sei se o América vai dar o foco, a ênfase para a Copa do Nordeste, né? Claro que acho que vai tentar alguma coisa, vai jogar, talvez até pela própria dignidade, né? Para não entregar o jogo e tal. Mas eu creio que não vai ter 100% o foco, né? O foco do América é subir da Série D para a Série C. O Confiança contra o Juazeirense já é eliminado também, e o Sampaio Corrêa é eliminadaço, né, também. Então acho que são duas equipes que não vão entrar em campo, claro, com esse foco total na Copa do Nordeste, tá? Então acho que o Confiança, o Ceará e o CSA vão ganhar seus jogos, claro que precisam jogar bola para isso, né? E Bahia e Náutico, aí fica naquela dúvida, o Bahia vai jogar com o time principal, o Bahia vai jogar interessado em pontuar nesse jogo? Isso daí fica como incógnita. No jogo contra o Confiança, nitidamente o time do Bahia jogou sem interesse nenhum. Né? Até acho que para tentar aplicar essa estratégia aí. Né? E, não, o time poupou na quarta-feira porque tinha jogo importante agora. Não, o jogo importante agora não tem nada de diferente do jogo contra o Confiança desse jogo contra a equipe do Náutico. Ao contrário, era melhor ter garantido o ponto. Se for pensar em garantir a primeira posição, era melhor o Bahia ter garantido contra a equipe do Confiança na quarta-feira e esse jogo poupar, porque meio de semana tem Série A. Quarta-feira tem Série A, certo? Tem rodada da Série A. Então, o ideal seria poupar nessa partida agora. Garantir a pontuação no jogo passado e nessa poupar o time, para poder entrar 100% no jogo do meio de semana, certo? No meio de semana? Né? Dia 11 e 12, se não me engano. Seleção brasileira é no dia... É na terça, né? Então, só pra gente confirmar. A próxima rodada, o Bahia joga na quinta, né? Dia 12, contra a equipe do Bragantino. Então, é isso mesmo. Agora, qual é o interesse que o Bahia vai entrar nessa partida? Vai querer garantir essa primeira posição? Ou vai entrar em campo de novo com a equipe sub-20 para perder de pouco e ficar em segundo lugar do grupo? Tá ligado? Então é isso. Enfim, pessoal. Última rodada aí da Copa do Nordeste. Né, e os times ainda brigando aí por classificação, pensando aí já, tramando os próximos duelos aí no mata-mata. Mas vamos encerrar o Grupo B nesse sábado.